Eu tenho uma palavra de Deus para você, eu tenho uma palavra de fé, e a mensagem é, Jesus Cristo é o mesmo. Ele não mudou, ele é o mesmo. Amém? Pega a sua Bíblia. Já vamos começar aqui do nosso ponto de partida, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Que dia que é hoje? 4 de dezembro. E a Bíblia diz que ele não mudou, ele é o mesmo. Olhe para mim, pessoal, essa palavra é muito forte. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Os milagres que o Senhor Jesus fez no passado, ele faz hoje nos dias presentes. Ou será que os milagres só ficou lá no passado, há 2000 anos atrás? Não. Ele continua agindo na vida de todo aquele que nele crê. Mas o Senhor Jesus, para curar e fazer um milagre na vida de alguém, ele busca o quê? Ele busca fé. Porque através da fé você vence. Através da fé você vence uma doença. Através da fé você vence o sofrimento. Através da fé você vence a depressão. Você vence tudo. Vence tudo através da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Por quê? Lá no livro de Filipenses 2, versículo 6, põe para mim lá. Não usurpou de ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele se fez homem. Ele sendo o Senhor, ele se fez servo. Ele sendo santo, ele carregou os nossos pecados, pessoal. Ele se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória. Ele desceu aqui nessa terra, lutou contra Satanás e venceu Satanás ali na cruz. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele nos vivificou, estando todos nós mortos em delitos e em pecados. Quando Jesus ressuscita, é mais ou menos assim como eu e você estivéssemos ressuscitados ali também, e Jesus nos tornou mais que vencedor. Em Colossenses, a Bíblia diz que ele triunfou sobre Satanás. Ele expôs principados e potestades ao desprezo. Então, com Jesus, somos mais do que vencedores. Mas eu quero apresentar para você o Deus que não muda. O Deus que faz milagres e faz maravilhas na nossa vida. O nosso Deus, ele continua curando. Hoje pela manhã, no primeiro culto, eu fiz a oração da cura aqui com fé. Várias pessoas sendo curadas. Até um senhor estava com a bengalinha, depois ele largou a bengala, botou nas costas aqui e andou também, em nome de Jesus. Porque esse é o nosso Deus, pessoal. Ele faz milagres na vida de todo aquele que crer no poder e no nome dele. Por quê? Porque ele é Jeová Rafá. O que é Jeová Rafá? Ele é o Senhor que nos sara. Ele é o Senhor que nos sara. E ele disse na sua palavra, está escrito, ele disse, olha, me sirva, eu abençoo a tua água e o teu pão. E além de abençoar a tua água e o teu pão, ele diz na sua palavra, eu tiro do meio de vocês todas as enfermidades. Irmãos, servir a Deus é garantia de saúde para a nossa vida também. Servir a Deus é garantia de prosperidade para a nossa vida. É garantia de prosperidade. Eu estava aqui orando, falando aqui com as pessoas pela manhã, determine, usa fé. E aí uma senhora me procurou após o culto e falou, pastor, olha, minha mãe, alguns anos atrás, ela teve um câncer. E olha quanto eu orei, quanto eu determinei. Mas a minha mãe, depois que ela descobriu que ela tinha câncer, 19 dias depois ela partiu. Jesus recolheu. Por que Jesus não curou ela? Eu falei, Jesus curou sim. Tem casos que o quê? O corpo é destruído,
mas a alma é salva, pessoal. É assim que funciona com Deus. Amém? Então, Deus tomou ela para si. A palavra de Deus nos diz, tem uma passagem lá no livro de Isaías que diz assim, olha, o justo é levado antes que venha o mal. Que mal? Eu não sei. Mas Deus sabe todas as coisas, não sabe? Ele sabe todas as coisas. Mas o nosso Deus é um Deus que cura todas as enfermidades. O Salmo 103:3, põe lá para mim. Salmo 103:3. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e que sara todas as suas. Quem crê que Jesus cura todas as doenças? Jesus cura um câncer? Diabetes? Cura. Pressão alta? A dor de cabeça? A dor nos pés? A coluna? Jesus cura. E Ele cura. Você crê que Jesus cura todas as enfermidades? Pastor, eu creio. Agora, a pergunta que não quer calar. Você diz que crê. Por que você está doente ainda? Sabe por quê? A própria Bíblia responde. Versículo de número 2. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Não esqueça. Por que a pessoa não é curada? Porque ela está esquecendo-se do benefício da cura divina. Você não pode esquecer desse benefício. Você tem que lembrar que o nome dele é Jeová Rafá, o Deus que te sara. Você tem que lembrar pela palavra de Deus que Ele te dá saúde. Você tem que lembrar na Bíblia que é Ele que cura todas as suas enfermidades. Não se esqueça dessa verdade. E quando você for orar também, ore com a palavra, embasado na palavra de Deus. É uma doença que vem, é uma enfermidade que vem te acometer, na hora, é um diagnóstico médico, vá para a palavra de Deus. Isaías 53:4, não precisa abrir não. Está escrito, verdadeiramente Ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Então você tem que passar a declarar, eu estou curado. Jesus já levou essa dor, já levou essa enfermidade. E se ela está no meu corpo, ela não tem um direito, ela está ilegal. O missionário Soares, ele costuma pregar e dizer, irmãos, quem conhece a palavra, você já é proprietário da cura divina. Proprietário você tem que tomar posse da sua cura. Você tem que tomar posse da saúde. Não aceite a enfermidade. Não aceite o mal sobre a tua vida, pessoal. De forma alguma. Olha essa palavra aqui, no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, 12. Vamos ver um rei aqui que não buscou a Deus. E no 39º ano do reinado, caiu Asa o quê? Doente dos pés. Esse homem teve uma enfermidade dos pés. E a doença era extremamente grave. E contudo da enfermidade o quê? Não recorreu ao Senhor. Não. Mas antes ele confiou em quem? Nos médicos. E olha o que aconteceu com ele. E descansou Asa com os seus pais. E morreu no 41º ano do reinado. Olha o rei Asa. Um dos reis aí de Israel. A Bíblia diz que no 39º ano desse homem, ele teve uma doença grave. Ele teve uma enfermidade nos pés. A Bíblia aqui não registra que doença ele teve, mas diz que a doença era grave. E esse homem fica o quê? 2 anos ou talvez até mais sofrendo com aquela doença. E na época ele procura os melhores médicos, especialistas, mas a Bíblia diz que não resolveu. E o que aconteceu? Ele não buscou a Deus. Não é errado você confiar no médico. Você ter um médico lá, que você vai, você confia nele. Irmãos, mas o caso de Asa é que ele não confiou em Deus. Se ele buscasse a Deus, se ele se voltasse para Deus, ele seria curado. Porque Jesus Cristo é médico. É médico dos médicos. E esse médico cura. E ele cura todas as doenças, como nós lemos aqui. O problema de Asa
Asa recorreu aos médicos, ele tinha que recorrer a Deus, ele tinha que se voltar para Deus. Ficou fazendo tratamento e procurando médico daqui, médico de lá, especialista que cuidava de pés, e ele vai lutando com a força do braço e não resolveu. A Bíblia diz que ele não buscou a Deus, não buscou. Em nenhum momento ele para orar, determinar, repreender, clamar a Deus. Resultado, morreu. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus, pessoal, porque Deus muda diagnóstico, sabia disso? Deus muda diagnóstico. A última palavra quem tem é Deus. Em Isaías 44, 25, está escrito que ele faz o quê? Ele faz até o sábio voltar atrás. Ele muda diagnóstico. Quem sabe você foi fazer um exame e deu um diagnóstico desfavorável. O doutor disse, olha, o problema é grave, o problema é sério. E o médico está certinho, pessoal. O diagnóstico está certo. Mas você tem que aprender, meu irmão, que Deus muda diagnósticos. Ele faz até o sábio voltar atrás. O médico estudou para aquilo ali, mas ele faz voltar atrás. Eu já vi pessoas que ela tinha uma operação marcada. E ela buscou a Deus, se voltou para Deus, ela foi curada. Amém? E ela foi curada. Eu já vi casos, eu conheci um rapaz chamado Valdir, lá na minha cidade. E ele tinha um problema assim nos rins. Acho que não tinha um dos rins lá e ele era muito debilitado para fazer muita coisa e tal. E ele começou a frequentar a igreja, ele namorava uma moça da igreja, a moça trouxe ele para a igreja, e ele começou a frequentar a igreja, ouvir a palavra, aprender sobre fé. E ele começou a colocar a fé dele em prática. E aí, às vezes, ele ia lá e fazia exames. E quando ele foi lá fazer um determinado exame, ver os rins, como é que estava o médico, o doutor virou para ele e falou, ô Valdir, você fez transplante? Não. Ué, mãe, como você não fez? Você só tinha um rim, agora você está com os dois? E o médico ficou espantado com aquilo. Você só tinha um rim, agora você tem os dois. E até hoje, os médicos não sabem o que aconteceu, mas nós sabemos o que aconteceu. O Senhor deu um rim novo para ele. Amém? E Deus não tem o poder de fazer isso? Mas não é só um rim. Deus tem o poder de dar um coração. Não tem o poder? Deus tem o poder para dar um pâncreas novo, não tem? Não tem poder? Diz que a pessoa tem problema no pâncreas. Eu não sou médico, mas diz que o problema da diabetes está no pâncreas. E Deus não tem poder para dar um novo? Hein? Para dar um órgão novo? Ele tem esse poder. Irmãos, assim como um carro quando quebra o carro. O que você faz lá? Joga ele fora? Quebrou uma peça, você vai lá e troca a peça, não é assim? Troca a peça. E Jesus não tem poder para trocar a peça? Hein? Um rim, um coração, um pulmão novo. Tem ou não tem, pessoal? Ele é Deus. Ele é Deus. Então Asa, muito doente, teve uma doença nos pés. E a Bíblia diz que o Asa confiou mais em médicos do que no próprio Deus. Ele não buscou e não recorreu a Deus. Não determinou, não orou, não clamou a Deus. Ele ficou no natural. Sabe qual que é o problema de muita gente que não é curada, não é abençoada? Desculpa, irmão, não estou querendo aqui ofender. Mas, irmãos, porque fica muito no natural. Você não pode ficar no natural, você tem que viver o sobrenatural. Eu pergunto, como é que era a tua fé? Como é que ela está hoje? Ah, pastor, antigamente a minha fé mandava um câncer embora. E hoje não manda nenhuma dor de cabeça mais embora. O que aconteceu com você? Você ficou no natural. Você tem que viver no sobrenatural. Você tem que viver a fé, pessoal. Porque nós lemos aqui que Jesus Cristo, ele mudou? Ele mudou? Não, ele continua o mesmo. Ele continua. Ah, pastor, mas eu estou orando, estou determinando, estou enfermo. Então continue firme. Firme. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo aquele casal de sacerdotes. A palavra de Deus fala lá no livro de Lucas 1. Fala lá de Isabel e o Zacarias. E a Bíblia diz que Isabel era estéril, não podia ter filhos. E o Zacarias orando por Isabel. Até que um dia
orando lá no templo, apareceu um anjo do lado direito e diz: não temas, a tua oração foi ouvida. A sua mulher Isabel vai ter um filho. Você vai ser pai. E o nome dessa criança vai se chamar João. Imagine só, o que eu aprendo? Aquele casal, mesmo tendo um problema, Isabel mesmo sendo estéril, ela continua servindo a Deus. Ela continuou na presença de Deus. E eu quero dizer para você que não desista da sua bênção, não. Não desista, não. Continue na fé, continue orando, continue determinando, continue crendo, porque Deus continua fazendo milagres na vida daquele que crê. Ele continua fazendo. Pode ter certeza disso. A Bíblia diz que ele muda diagnósticos. Nós lemos aqui. Vamos colocar lá só para não ficar na minha palavra, mas na Isaías 44, 25. Eu desfaço os sinais dos profetizadores de mentira e enlouqueço os adivinhos. Deixa confundido. Eu faço tornar atrás os sábios. Eu faço o sábio voltar atrás, cujo saber converto em loucuras. Então nosso Deus é o Deus que o quê? Faz até um sábio voltar atrás. Ele muda diagnósticos, porque ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Mas nós devemos crer no nome de Jesus, usar o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder, pessoal. E quando a igreja, quando o povo de Deus começa a abrir os olhos para essa verdade, você passa a saber de uma coisa: esse nome tem poder. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome que se nomeia. Esse nome expulsa o demônio. Esse nome manda a doença embora. O Senhor Jesus disse: em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome expulsarão os demônios. É o nome de Jesus, pessoal. Olha só, Atos capítulo 3. E Pedro e João subiam aonde? Ao templo, para a hora nona, a hora da oração. Que hora? Nona hora. Que horas que era isso? 3 da tarde. Para o judeu, a primeira hora é quando o sol nasce, 6 da manhã. Essa é a primeira hora do dia. Aí, colocando a hora nona, é 3 horas. Pedro e João iam subindo para a oração. E era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que dessem uma esmola. E Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, e os pés e tornozelos o quê? Firmaram, e de um salto pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Coisa tremenda. E viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Coisa tremenda. E reconheceram ser ele o mesmo que pedia esmola sentado à porta do templo. E encheram de admiração e assombro o que havia acontecido. E apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu espantado para junto deles no pórtico, chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo, a quem vos traísse e negaste perante Pilatos, quando esse havia decidido soltá-lo. Visto, porém, negastes
o santo e justo, e pedis que vos concedesse um homicida. Dizerte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, pelos quais fomos testemunhas. Pela fé, em o nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu esse homem, que agora vede e reconheceis sim, a quem que vem por meio de Jesus. Deu a esse saúde perfeita na presença de todos. Olha essa palavra. A Bíblia fala de um homem paralítico. Ele ficava à porta do templo Formosa. E Pedro e João iam passando por ali. E a palavra de Deus nos diz que o paralítico esperando receber alguma coisa. Pedro olha para ele, chama a atenção e diz, olha para nós. Olha para nós. Por quê? Porque todo homem e a mulher de Deus tem algo a dar para alguém. Tem uma bênção, tem uma palavra, tem vida para ministrar. E quando o paralítico olha, esperando receber alguma coisa, Pedro diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu dou para você. Em nome de Jesus, levanta. E a Bíblia diz que ele estende a mão, pega a mão do paralítico, e aquele homem que estava paralítico deu um salto, pulou e ficou de pé, e ele andava e glorificava a Deus. Imagine a alegria daquele homem que era paralítico. Ah, meu irmão, esse homem chorava, esse homem dava glória a Deus, esse homem pulava de alegria, porque fora curado. A Bíblia diz que agora o povo espantado, maravilhado, eles correm lá para Pedro e João, querendo exaltar aqueles homens. A Bíblia diz que eles dizem, olha, não fomos nós que curamos. Não fomos não. Ô varões, quem curou esse homem foi o nome de Jesus. Então quem cura, quem faz milagres é o nome de Jesus. E o nome de Jesus nós temos que usar. E se você usar com fé, essa enfermidade, essa dor vai ter que sair. Use o nome de Jesus, mas use com fé. E o mal vai ter que ir embora. Mas lute em nome de Jesus, pessoal. Não aceite. Pastor, mas eu orei, o mal não saiu. Então fique firme, irmãos. Você usou o nome de Jesus, já determinou? Fique firme. O milagre vai acontecer, com certeza. Mas tem gente que ora. Está vendo? Não adiantou nada. Está vendo? Não resolveu nada. Não, irmão, fique firme naquela determinação. O que é determinar? É tomar uma posição firme e não voltar atrás. Você determinou, exigiu que o mal saísse, que o mal saia. Fique firme naquela determinação. Não volte atrás, não. Comece a declarar, eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu estou sarado. E fique firme naquilo. Você vai ver, o milagre vai acontecer na tua vida. Amém? Jesus seja louvado. Começamos lá em Hebreus 13:8. Volta para lá, eu já oro por vocês aqui hoje. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então ele não mudou. Jesus não mudou. Os milagres que ele operou no passado, ele opera nos dias presentes. Quem crê em milagres aqui, ó? Mas você crê mesmo? Você crê? Hoje eu quero fazer uma oração pela tua vida.